mas tente compreender. Morando em Recife, você sabe como é. É, moleque. Aqui tá chovendo pra caramba, parceiro. Alaga tudo. Depois ficam falando mal do Rio de Janeiro. Na verdade, Brasil inteiro, né? São cidades tão bem projetadas que cai uma chuvinha, alaga tudo. Mas tá tranquilo. Tô aqui no estúdio, relax. Não é isso? Tô aqui no 7º andar. Tô tranquilão. Portanto, meu camarada, se chove lá fora... Ah, moleque. Tô inspirado hoje, parceiro. Pestana, dá pra tu dar a tua aula? Pelo amor de Deus. De pronome, colocação pronominal. É verdade, desculpa. Olho na telinha, vamos lá. Me empolgo, né, mano? Vamos que vamos. Casos facultativos. Existem casos facultativos dos pronomes pessoais, oblíquos átonos. A colocação deles. Quer ver, ó? Por exemplo, quando você tem pronomes pessoais antes do verbo, o pronome oblíquo átono pode ficar antes ou depois do verbo. Então, por exemplo, eu te amo ou eu amo-te. Tanto faz. Ambas as formas estão corretas. Pronomes demonstrativos. Este, esta, estes, estas, isto. Esse, essa, esses, essas, isso. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Quando você tiver esses pronomes demonstrativos antes do verbo, o pronome oblíquo átono pode ficar antes ou depois do verbo. Por exemplo, aquilo me incomodou ou aquilo incomodou-me. Tanto faz, beleza? Quem corrobora isso é o gramático sai de ali. Na verdade, cara, quando o gramático não fala alguma coisa, não dá alguma regra, a gente só pode subentender que é um caso facultativo, beleza? Ah, Pestana, mas eu conheço um gramático que diz que o pronome demonstrativo atrai o pronome oblíquo átono. É verdade, mas não é para se levar a sério. Por quê? Porque a maioria dos pronomes oblíquos átonos, a maioria dos pronomes demonstrativos, segundo os gramáticos que eu conheço, ou nada dizem a respeito da atração deles, e o sai de ali diz que tanto faz. Eu prefiro ficar com o sai de ali, que foi o mestre do Bechara. E eu nunca vi também uma questão em prova sobre isso. Portanto, eu prefiro ficar com a visão do sai de ali, que foi mestre do Bechara. Além disso, eu fiz uma pergunta para a Academia Brasileira de Letras, perguntando sobre isso, sobre os pronomes demonstrativos, se eles são palavras atrativas ou não. A resposta foi, os pronomes demonstrativos não são palavras atrativas. Portanto, o pronome oblíquo átono pode ficar antes ou depois do verbo. Se a Academia Brasileira de Letras falou, está falado, né? Inclusive, eu botei isso na minha gramática. Beleza? Toda vez que eu tinha dúvida em algo perigoso dentro da gramática, ou algo misterioso dentro da gramática, ou que eu não achava consenso entre os gramáticos, eu perguntava à Academia Brasileira de Letras e registrava isso na minha gramática. Tanto que se você tiver com a minha gramática em mãos, a essa altura do campeonato, você já deve ter visto várias referências à Academia Brasileira de Letras em resposta a algumas perguntas que eu fiz. Bem, continuando a brincadeira, vamos lá. Pronome pessoal de tratamento. O pronome pessoal de tratamento é uma palavra atrativa? Não. É por isso que se trata de um caso facultativo. Então, por exemplo, você é um pronome de tratamento. Tudo bem, que é um pronome de tratamento informal, usado na língua do dia a dia, mas é um pronome de tratamento. Aí eu digo assim, você me ajudou ou você ajudou-me? Você me xingou ou você xingou-me? Tanto faz. O pronome oblíquo átono pode ficar antes ou depois do verbo, quando antes do verbo vier um pronome de tratamento. Beleza? Show de bola. Número 2, sujeito explícito. Quando vier um sujeito explícito antes do verbo, o pronome pode ficar antes ou depois do verbo. Então, por exemplo, a Rede Nacional de TV
nos ilude com suas propagandas. Quem nos ilude com suas propagandas? A Rede Nacional de TV. Então eu tenho aqui um sujeito explícito. O pronome oblíquo não pode ficar antes do verbo? Pode. Mas ele também pode ficar depois do verbo. Portanto, nos ilude ou ilude-nos, tanto faz. Ambas as formas são corretas. O pronome pode ficar antes ou depois do verbo. Número 3. Infinitivo não flexionado, antecedido de preposição ou de palavra atrativa. Esse caso aqui é um caso que muita gente erra em prova de concurso, principalmente na banca CESP. A banca CESP adora esse segundo caso e esse terceiro caso. Beleza? Adora, 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 adora. Então olha para mim rapidinho, se liga só. Esse terceiro caso é o seguinte. Quando você tem um verbo no infinitivo não flexionado e houver uma preposição antes dele, o pronome oblíquo não pode ficar antes ou depois do verbo, tanto faz. Por exemplo, se eu digo assim, ó, por nos ajudar, foi recompensado. Por ajudar-nos, foi recompensado. O pronome oblíquo não pode ficar antes ou depois do verbo no infinitivo não flexionado. Tanto faz. Beleza? Então, se tiver uma preposição mais um verbo no infinitivo não flexionado, o pronome pode ficar antes ou depois do verbo. Por nos ajudar, foi recompensado. Por ajudar-nos, foi recompensado. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Agora, o mais interessante é o seguinte. Quando houver uma palavra atrativa que, em tese, obrigatoriamente exigiria a próclise, os gramáticos dizem que quando você tiver uma palavra atrativa seguida de um verbo no infinitivo, o pronome oblíquo não pode ficar antes ou depois do verbo. Tanto faz. Por exemplo, não te ajudar seria ruim. Não ajudar-te seria ruim. Tanto faz. Não te ajudar seria ruim. Não ajudar-te seria ruim. Aí tu me pergunta assim, pô, Pestana, mas o não é uma palavra atrativa? Mas é um caso facultativo, é um caso especial. Quando você tiver uma palavra atrativa e um verbo no infinitivo não flexionado, o pronome pode ficar antes ou depois do verbo. Tanto faz. Beleza? Cuidado com esse terceiro caso, hein? Cuidado com isso. Beleza? Não acabou ainda a colocação pronominal. Vem comigo. Quando é que eu uso pronomes oblíquos átonos em locuções verbais? Eu uso pronomes oblíquos átonos em locuções verbais formadas por ter ou haver mais particípio apenas entre o verbo ter ou haver mais particípio. Exemplo. Ele antes ou depois do verbo ter ou haver, perdão. Ele me havia ajudado. Você poderia também dizer, ele havia me ajudado. O pronome oblíquo átono pode ficar antes do verbo ter ou haver, na locução verbal formada por ter ou haver mais particípio, ou o pronome pode ficar depois do verbo ter ou haver. Detalhe, esse hífen aqui é um hífen facultativo, segundo a maioria dos gramáticos modernos, e é assim que as bancas vêm trabalhando. Hífen facultativo. Beleza? Show de bola. Pô, Pestana, eu não poderia dizer assim, não, ó. Ele havia ajudado-me. Os gramáticos ensinam
que o pronome oblíquo átono nunca vem depois do particípio. Portanto, essa terceira forma está errada. Pestana, mas se tiver uma palavra atrativa antes dessa locução verbal, onde é que vai ficar o pronome oblíquo átono? Ele vai ficar obrigatoriamente antes do verbo. Não me havia ajudado. Beleza? Tranquilo? Esta é a única forma correta. Olha para mim rapidinho, se liga só. Prova da ESAF, no ano passado, se eu não me engano, de auditor fiscal. Cara, eu tenho certeza que é do ano passado, mas eu não lembro se foi de auditor fiscal. Eu acho que foi. Enfim, havia uma questão sobre isso, sobre colocação pronominal. E o cara considerou, olha que absurdo, cara, que ódio que me dá no coração. A banca considerou correto, e estava errado, hein? A banca considerou correto, e não anulou a questão, hein? A banca considerou correto que o pronome oblíquo átono poderia ficar entre o ter ou haver mais particípio. Em outras palavras, olha para cá, para a telinha, vamos lá. A banca falou que o pronome poderia ficar aqui no meio. Não havia me ajudado. Só que isso está errado. Beleza? Nenhum gramático abona isso. Na linguagem culta, quando você tiver uma palavra atrativa antes de ter ou haver mais particípio, antes desta locução verbal aqui, o pronome só pode ficar antes do verbo auxiliar. Nunca pode ficar no meio. Não me erre isso na prova. Pô, Pestana, e agora? O que eu faço com a ESAF? Cara, segue o que eu estou te ensinando. A ESAF cometeu um erro que prejudicou todo mundo. E ela não anulou a questão. Infelizmente, é só isso que eu tenho a te dizer. É triste, mas é verdade. Que nem a música do Metallica. Sad but true. Vamos lá, continuando. Verbo auxiliar mais infinitivo ou gerúndio. Eu vou dar o exemplo aqui do infinitivo, mas serve também para o gerúndio, ok? Então vamos lá. Ele me vai ajudar, ou seja, o pronome pode ficar antes do verbo auxiliar. Também pode isso aqui, quer ver? Ó? Ele vai me ajudar, lembrando que esse hífen é facultativo. Então o pronome pode ficar depois do verbo auxiliar, ligado ou não por hífen. Também está certo isso aqui, ó. Ele vai ajudar-me. Ou seja, o pronome pode ficar depois do verbo principal, no infinitivo. O mesmo vale para o gerúndio. Pestana, e quando houver uma palavra atrativa, você tem duas possibilidades. Não me vai ajudar ou não vai ajudar-me. Eu estou colocando não aqui, mas pode ser qualquer palavra atrativa, tá? Qualquer uma. O fato é, quando houver uma palavra atrativa, o pronome oblíquo átono só pode ficar antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Tudo bem? Olha para mim rapidinho. Graças a Deus acabou a colocação pronominal. Graças a Deus. Só que antes de fechar tudão, eu queria falar só mais uma coisinha antes da gente partir para as questões. Só mais uma. Vamos lá. Quando o verbo estiver na primeira pessoa do plural e vier o pronome oblíquo átono nos, depois desse verbo na primeira pessoa do plural, o S desse verbo na primeira pessoa do plural vai cair. Por exemplo, nós nos inscrevemos no concurso. Agora tiro nós. Como eu não posso iniciar pronome, ou não posso iniciar frase por pronome, inscrevemos-nos no concurso. Isso está errado. Deveria ser, agora, presta bastante atenção, inscrevemos, hífen, nos no concurso. Inscrevemos-nos no concurso. Inscrevemos-nos no concurso. Então não tem o S
do finalzinho do verbo mos. Seria inscrevemos, certo? Tira o S. Inscrevemo-nos no curso. Cuidado com esse Szinho final. Eu já vi uma questão do CESP sobre isso. Eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Tá certo? Eu já vi uma questão sobre isso. O CESP trabalhou justamente essa ideia. De testar em você esse conhecimento específico. Você sabia que na primeira pessoa do plural, seguido de nos, eu tenho que tirar o Szinho da desinência mos, de modo que fique assim, ó. Inscrevemo-nos. Você sabia isso? Se não sabia, está sabendo agora. Está sabendo também que já caiu no CESP e pode cair em qualquer banca. Cuidado com isso. É um detalhe importante. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos que vamos. Olho na telinha. Vamos fazer uma questãozinha de leve? Vamos lá. A posposição do pronome ser ao verbo, ou seja, a colocação do pronome ser depois do verbo, posposição é isso, né? Colocar depois. Posição após. A posposição do pronome ser ao verbo encolher-se-ia, aí o cara até ajudou, né? Colocou aqui, ó. Colheria-se, comprometeria a correção gramatical do trecho. Certo ou errado? Comprometeria a correção gramatical do trecho ou não? É claro que comprometeria. Quando o cara fala em correção gramatical, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que está correta. Ou seja, se o cara diz que comprometeria a construção correta do trecho, com certeza essa afirmação procede. Então, comprometeria a correção gramatical do trecho? Sim, certo. É claro que comprometeria a correção gramatical do trecho. Por que comprometeria? Porque quando você tem um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, o pronome oblíquo átono tem que ficar no meio do verbo. Questão aqui de mesóclise. Para quem diz que não cai mesóclise, olha aí uma questão de mesóclise. Detalhe, 2013, tá? Questão novinha. Então, se eu colocasse o pronome enclítico, ou seja, em posição enclítica, ou seja, em ênclise ao verbo, depois do verbo, isso comprometeria a correção gramatical do trecho, ou seja, comprometeria a construção correta do trecho? Sim, comprometeria. Segunda questão, vamos a ela. CESP-UNB, TRF, Distrito Federal, na lista 2013, questão novinha também. Vamos lá. No trecho, a economia solidária vem se apresentando, o deslocamento do pronome pessoal oblíquo para depois do verbo principal da locução não prejudicaria a correção gramatical do texto. Vem apresentando-se. Lembra que eu falei em casos facultativos? Quando há um sujeito explícito sem palavra atrativa, o pronome oblíquo átono pode ficar antes ou depois do verbo. Como se trata de uma locução verbal, formada pelo verbo auxiliar mais o gerúndio, é o mesmo caso que a gente viu agora há pouco, de verbo auxiliar com infinitivo. Lembra que eu falei para você agora há pouco? Então, o pronome oblíquo átono pode ficar antes do verbo, depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Portanto, essa mudança não prejudicaria a correção gramatical do texto. Verdade, não prejudicaria a construção correta do texto. Beleza? Portanto, esta questão também está certa. Tudo bem? Tranquilo? Então, cuidado. O CESP adora a colocação pronominal, a FCC também adora. Cuidado com essas bancas que se amarram em colocação pronominal. Tudo bem? Continuando a brincadeira, vamos nessa. Vamos passar para os pronomes pessoais oblíquos tônicos. Finalmente acabou pronome oblíquo átono. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos são mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, nós, conosco, vós, convosco, ele, ela, eles, elas. Sempre os pronomes oblíquos tônicos são sempre antecedidos de preposição.
são sempre antecedidos de preposição. Beleza? Então, pronomes pessoais oblíquos tônicos. Vamos ver alguns? Vamos lá. Nunca houve nada entre mim e ti. Pestana, e se eu colocasse assim, ó? Nunca houve nada entre eu e ti. Estaria certo? Cara, de acordo com a norma culta, você só pode usar o eu e o tu em posição de sujeito ou predicativo do sujeito. Quando eu digo nunca houve nada entre mim e ti, essa expressão, iniciada por preposição, é claro, é uma expressão que indica reciprocidade. E não é sujeito nem predicativo do sujeito. Logo, depois de preposição, eu não posso usar o eu aqui. Eu só posso usar o pronome pessoal oblíquo tônico e não o pronome pessoal reto. E o oblíquo tônico de primeira pessoa é o mim. E o de segunda pessoa é o ti. Então eu não poderia dizer jamais, nunca houve nada entre eu e tu, porque isso estaria errado do ponto de vista da norma culta. O certo é, nunca houve nada entre mim e ti. Então, nessa expressão de reciprocidade, depois da preposição entre, você vai usar pronomes pessoais oblíquos tônicos. Beleza? Os gramáticos também toleram, ou seja, eles permitem que nesse tipo de construção, que indica reciprocidade, você coloque pronomes de tratamento, como por exemplo, você. Nunca houve nada entre mim e você. Nunca houve nada entre você e mim. Tanto faz. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, cuidado com esse tipo de estrutura. Vejamos a próxima frase. Sempre foi muito complicado para mim entender português. Agora observe a outra frase em seguida. Comprei um curso em PDF para mim aprender, enfim, português. Qual frase está correta? A primeira ou a segunda? Sempre foi muito complicado para mim entender português. Comprei um curso em PDF para mim aprender, enfim, português. E aí? O que está certo, o que está errado? A primeira está certa, a segunda está errada, ou o contrário? Como é que é? Meu nobre, se liga só, olha para mim. Presta atenção no que eu vou te falar. Você pode usar o para mim diante de verbo no infinitivo sem problema nenhum. Só que para você fazer isso, você tem que testar se o para mim realmente pode estar antes de um verbo no infinitivo. Como é que você testa? Isso é um bizu, tá? Você apaga o para mim. Apaga. Simplesmente apaga. Se a frase continuar fazendo sentido, isso significa que esse para mim pode ficar antes do verbo no infinitivo. Outro bizu. Para você saber que o para mim pode ficar antes de um verbo no infinitivo, tenta deslocar o para mim na frase. Se a frase continuar fazendo sentido, o para mim pode ficar antes do verbo no infinitivo. Esses dois bizus são sensacionais. O de apagar e o de deslocar. Por que eu estou ensinando isso para você? Pelo seguinte, muita gente diz que o mim não conjuga verbo, não é verdade? Que conjuga verbo sou eu. Beleza? Afinal de contas, mim não é índio. Beleza? Então, o mim não conjuga verbo. Isso é verdade? É. Isso é verdade. O mim nunca conjuga verbo. Só que o fato de o mim aparecer antes do verbo não significa dizer que o mim seja o sujeito desse verbo. Não significa dizer que o mim esteja conjugando esse verbo. Então é possível colocar o mim antes do verbo, na estrutura para mim mais o verbo no infinitivo? É possível, desde que esse mim não esteja conjugando o verbo. E aí o bizu para você saber que ele não está conjugando o verbo é apagar ou deslocar na frase.
E aí você descobre que ele não mantém relação nenhuma com o verbo. Beleza? Acompanha, vai, olho na telinha. Apaga esse para mim aqui, ó. Sempre foi muito complicado para mim entender português. Apaga o para mim. Sempre foi muito complicado entender português. Percebe que a frase continua com sentido se você apagar o para mim? Portanto, o para mim pode ficar antes do verbo no infinitivo, sem problema nenhum. Tenta deslocar, quer ver, ó? Para mim, sempre foi muito complicado entender português. Sempre foi muito complicado entender português para mim. Sempre foi, para mim, muito complicado entender português. Entender português, para mim, sempre foi muito complicado. Para mim, entender português sempre foi muito complicado. Entender português sempre foi muito complicado para mim. Percebe que dá para eu deslocar o para mim? Se dá para eu apagar ou deslocar, é sinal de que ele pode ficar diante de um verbo no infinitivo, porque ele não está conjugando o verbo. Agora, tenta apagar ou deslocar esse para mim daqui de baixo. Comprei um curso em PDF, aprender, enfim, português. A frase ficou sem sentido. Tenta deslocar o para mim. Para mim, comprei um curso em PDF, aprender, enfim, português. Percebe que a frase ficou estranha novamente? O que isso significa? Significa dizer que este mim aqui mantém uma relação com o verbo, de modo que não é possível apagar o para mim, nem deslocar o para mim. Portanto, nessa situação, o mim está errado, porque ele conjuga o verbo aprender. E o que conjuga verbo é pronome pessoal do caso reto, e não pronome pessoal oblíquo tônico. Portanto, no lugar do mim, você vai usar eu. Ou seja, comprei um curso em PDF para eu aprender, enfim, português. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos continuar a brincadeira. Vamos lá. Os irmãos discutiam entre si. Você vai usar o se quando indicar reciprocidade, quando estiver se referindo a um sujeito na terceira pessoa do plural. Beleza? Os irmãos discutiam entre si. Eu coloquei esse mesmos aqui, poderia ser também próprios, entre parênteses, porque ele pode ou não aparecer. Os irmãos discutiam entre si mesmos ou entre si próprios, para reforçar a ideia de reciprocidade. Próxima frase. Nunca houve briga entre eles. Observe que agora sim você pode usar o pronome pessoal oblíquo tônico eles, porque nesse contexto não indica reciprocidade. Não se refere a um sujeito na terceira pessoa do plural. Na verdade, essa frase nem tem sujeito, né? Porque o verbo aqui está no sentido de existir. Lembra disso? Com certeza você já ouviu isso alguma vez na vida. Então você vai usar o entre si quando indicar reciprocidade. Estiver se referindo a um sujeito na terceira pessoa do plural. Você vai usar entre eles quando não estiver se referindo a um sujeito na terceira do plural. Próximo. Ela só fala de si levando consigo o crédito. Observe que eu vou usar o si e o consigo quando estiverem se referindo a um sujeito de terceira pessoa. Beleza? Ela ou elas. Nesse caso aqui, está no singular. Ela só fala de si levando consigo o crédito. Eu não poderia jamais dizer assim, quer ver, ó? Ela só fala de si levando contigo o crédito. Não, isso estaria errado. Estaria errado também se eu estivesse falando assim, quer ver, ó? Tu só falas de si levando consigo o crédito. Também não pode, porque o si e o consigo são pronomes de terceira pessoa. Então eles têm que se referir a um outro pronome, a um outro elemento de terceira pessoa. Beleza? Não confunda, não misture pronome de segunda pessoa com terceira pessoa. E para fechar, observe isso aqui. As crianças irão conosco e não convosco. Olha para mim rapidinho, para eu olhar para você e a gente terminar logo essa missão.
Você pode usar conosco e convosco quando você quiser, para dar a ideia, obviamente, de companhia. Agora, quando é que eu vou usar com nós ou com vós? Você pode usar com nós ou com vós, desde que tais expressões estejam seguidas de outras palavras, como por exemplo, com nós mesmos, com nós próprios, com nós todos ou com nós todas, com nós outros ou com nós outras. Estranho, né? Mas existe. Com nós ambos, com nós, numeral qualquer, sei lá, com nós dois, com nós três, com nós quatro, enfim. Pode também fazer assim, com nós, vírgula. Alunos do Eu Vou Passar, vírgula. Blá, 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 blá. Ou seja, você pode usar o com nós e depois um aposto, explicando quem somos nós. Você também pode colocar uma oração adjetiva, quer ver? Tipo assim, os professores, os alunos, vão sair com nós, vírgula, que somos professores do Eu Vou Passar. Percebe? Com nós, vírgula, que somos professores do Eu Vou Passar. Se vier uma explicação que nós é esse, você pode usar o com nós. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Fora isso, você usa conosco e convosco. Beijo no coração, obrigado. Daqui a pouco a gente volta ainda em pronome. É muita coisa, a gente já sabe da brincadeira. Valeu!